Olá, eu sou a Neila e hoje eu estou na Círculo na TV para te ensinar um lindo jogo americano em crochê. Nós vamos utilizar a técnica do pulling. A seguir, vocês conferem a lista completa de materiais. Para esta aula, nós vamos utilizar os seguintes materiais: Barroco Multicolor Premium cor 9901, Barroco Multicolor Premium cor 9218, agulha número 4,5 para o corpo da peça e número 4 para o bico de acabamento, tesoura. Então, gente, para iniciarmos o pulling, o nosso primeiro passo é baixar na sua loja de aplicativos o Love Círculo, tá? Então ele está disponível para Android e para iOS. Feito isso, a gente vai abrir, né, o nosso aplicativo e nós vamos aqui onde tem pulling, tá? Aqui eu tenho alguns projetos, enfim, que eu salvei, você pode também salvar o seu. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui onde nós temos o produto, nós vamos colocar o produto que a gente vai trabalhar. Então, no nosso caso aqui, é um Barroco Multicolor Premium, tá? Escolhi. Agora, a gente vai colocar a cor. Então, a cor que a gente vai utilizar é a 9901. Eu vou deslizar aqui até encontrar a cor. 9901. Pronto, tá? Nós temos aqui duas trocas de cores, né? Nós temos o laranja e o azul. Podemos inverter, começar com o laranja ou com o azul, clicando apenas nessa seta. Aqui, gente, a gente vai poder mexer na quantidade de pontos, mas a primeira coisa que a gente vai fazer antes de mexer na quantidade de pontos é fazer um cordão de correntes, maior que a quantidade que a gente vai utilizar. Porque nós temos depois que vir trabalhando para termos certeza de quantos pontos a gente vai ter no azul e quantos no laranja. Depois que nós tivermos essa quantidade, aí a gente vai informar aqui e deixamos as correntes que sobrarem de lado, tá? Então vamos lá fazer um cordão. Eu vou aqui fazer um cordão com umas 80, 90 correntes, tá? Então a gente vai iniciar aqui fazendo um cordão de correntes, tá? E eu estou aqui mais uma dica. Aliás, a primeira dica desse vídeo é a agulha de crochê, tá? A agulha de crochê sempre utilizem para o pulling um número maior do que vocês estão acostumadas a usar no fio. Eu, por exemplo, costumo usar a agulha número 4 para o Barroco Multicolor Premium, mas para o pulling eu uso 4,5, porque o ponto é todo em ponto, a peça é toda em ponto baixo. E se você usar uma agulha muito fina, vai deixar a peça muito engomada, né? Então, sempre utilize uma agulha um pouco mais grossa. Até a 5 pode ser, tá, gente? Então, aqui vamos trabalhando. Correntinhas, tá? Então, gente, trabalhei uma quantidade aqui de umas 88 correntes. O que nós temos que observar? Primeiramente, qual é o tamanho da peça que eu vou fazer? No meu caso, é um jogo americano em torno de 48 centímetros, 50, 46. Podemos ter essa variação na medida, tá, gente? Eu venho aqui e eu vou medir. Então, aqui, ó, eu tenho sempre que fazer mais correntes do que a medida da peça que eu vou fazer. Então, aqui, 48 estaríamos aqui, ó. Ó, gente. E eu trabalhei mais algumas correntes. O que nós devemos observar também? Eu não posso parar de fazer as correntes aqui na primeira carreira, tá, gente? Na metade, por exemplo, aqui dessa parte azul e depois virar. Então, nós temos que começar a trabalhar a carreira de pontos baixos no final da cor amarela ou no final da cor azul, porque nós vamos agora definir quantos pontos a gente vai conseguir fazer com cada tonalidade de fio, tá? Então, gente, puxei a minha primeira correntinha aqui no laranja, então agora a gente vai começar a fazer os pontos baixos.
Lembrando que se eu estivesse no azul seria a mesma coisa, eu começaria a retornar quando eu colocasse a primeira corrente azul na agulha. Pulo um pontinho e vou trabalhando. Então, nós temos o primeiro ponto em laranja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gente. Já comecei a puxar aqui o primeiro ponto da outra cor, e é aqui que a gente vai começar a contar, então, a próxima cor, a contagem dos pontos da próxima cor. Antes disso, eu venho no aplicativo, onde nós estávamos trabalhando, e aqui vocês viram que antes eu falei que vocês poderiam mudar aqui a cor, nós começamos com o laranja, então eu vou mudar. Clico no laranja e vou colocar que eu fiz 8 pontos com ele, tá? Vejam que começa a se formar aqui algum desenho, né? Vamos deixar de lado. Agora a gente continua com o azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ó, vejam que já começou a mudar de cor aqui na minha agulha. Então, vamos informar aqui no nosso aplicativo que nós temos 17 pontos na cor azul. Então, só que 45 pontos não é o suficiente para o trabalho que eu quero fazer. Eu falei que era em torno de 60 a 70 pontos. Vamos passar adiante. Então, eu vou aqui, posso pular de 5 em 5 ou de 1 em 1. Olhem, gente, vai formando o desenho conforme a gente tem a quantidade de pontos. Então, aqui, ó, vamos passar mais adiante. Olhem só, gente, ó, aqui nós já teríamos um desenho bem legal. Vamos passar um ponto de cada vez para a gente definir um padrão. Olhem que lindo esse também. Então, com o que vocês aprenderam até agora? Mudando apenas a quantidade de pontos, vocês já teriam vários padrões disponíveis aqui. Olhem só. Ai, gente, olhem aqui, ó. Esse é um padrão que eu gosto muito. Então, vou definir que esse é o meu padrão. Vou trabalhar a minha peça com 64 pontos, tá? Feito isso, tá? Eu posso salvar a minha peça. Eu venho aqui onde tem aqui salvar e eu vou dar um nome para ela. Projeto Jogo Americano. E salvei, tá? Agora a gente deixa de lado o aplicativo e nós vamos continuar trabalhando o pule. Primeiro, então, dos 8, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vejam que, novamente, tivemos um padrão. Já temos o primeiro ponto na outra cor na agulha. Então, gente, esse é o segredo do pule. Agora, nós teremos sempre que manter esse padrão. Temos que ter 17 pontos no azul e 8 no laranja, do começo ao fim da peça. Então, agora a gente vai trabalhar seguindo esse padrão até termos 64 pontos baixos. Novamente, o azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vejam que vai dando bem certinho, tá? Agora, mais uma dica importante. Eu vou dando várias dicas durante a execução do vídeo, que é para o seu pulling ficar perfeito, tá? Se vocês começarem aqui a trabalhar, tá? Fiz a primeira carreira, defini os pontos, mas na próxima carreira eu não estou conseguindo fechar os 17 de uma cor e os 8 de outra. Por exemplo, cheguei lá nos 17, já não é o suficiente o azul, falta. Ou com o laranja. Gente, desmanchem, troquem de agulha e façam um novo processo. Porque assim, ó, o importante é quando vocês começam a fazer o pulling, é adequar os pontos para que não seja necessário cada troca de cor estar ajustando os pontos. Aí o seu trabalho não vai ficar bacana, tá? Mas assim, para minha tensão de ponto e para esse fio, podem seguir esse padrão com essa agulha que dá bem certinho, tá, gente? Vamos lá novamente para a cor laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7, olha que tá bem na tampa, ó, vejam, 8. Agora nós temos que contar os pontos para ver se nós temos 64 pontos e quando chegarmos a 64 a gente vai virar o trabalho. Então, gente, aqui na parte do aplicativo é isso aí. Fechamos aqui e a gente vai trabalhar do começo ao fim desse jeito agora. Nosso padrão está definido, salvamos o projeto, é isso aí. Vamos agora partir para a execução da peça. E fiquem bem ligadas porque eu vou dando várias dicas, como eu já falei, para que o seu pulling fique legal, que não fique distorcido, porque se você fizer a troca de pontos não respeitando exatamente a quantidade de pontos e as cores, o seu pulling vai ficar desfocado. No final, vocês verão que a peça não vai estar com as cores e o desenho definidos. Então, é muito importante que vocês fiquem bem atentas para a troca de cor. Precisa ser respeitado. E também a lateral, tá, gente? Que a gente vai aprender a fazer a lateral bem retinha para que a sua peça também fique bem legal, tá? Então, vamos lá agora para a execução da peça. Vou contar os pontos e eu já retorno. Então aqui, gente, cheguei nos 64 pontos, tivemos uma sobra aqui de correntes. E antes de continuarmos aqui a peça, só para reforçar o que eu expliquei lá no início no uso do aplicativo, que lá quando eu escolhi os 64 pontos e defini o meu padrão, vocês podem aumentar os pontos, fazer o jogo americano maior ou a peça de vocês maior ou menor. E aí vocês terão lá a opção de escolha do padrão de vocês. Então, o aplicativo é super fácil de manusear e tem muitas possibilidades. Como também quando nós definimos que nós temos aqui 17 pontos em azul e 8 em laranja, se no seu ponto, a sua tensão de ponto, você tem um ponto mais apertado ou por algum motivo, você teve 18 pontos, por exemplo, de azul e 9 de laranja ou qualquer outra quantidade, vocês vão informar lá. Então é super prático e a partir daí vocês terão uma gama muito grande de possibilidades, tá? Então, dito isso, vamos continuar aqui e aprendermos então a fazer a volta e a trabalhar aqui a quebra de pontos entre uma carreira e outra. Então aqui, gente, vamos lá. Nós tivemos os 2, 4, 6, 8 em laranja e trabalhamos 2, 4, 6 em azul. Nós temos que ter 17, né? Então a gente vai virar o trabalho 6, né?
Eu não faço corrente para voltar, eu entro aqui no primeiro ponto e faço o sétimo. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, assim que a gente retorna, que a gente inicia uma nova carreira quando não conseguimos fechar todos os pontos. Isso vai acontecer muito, quase em todas as carreiras. Continuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem certinho de novo, continuando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gente, outra coisa também que vale lembrar é que assim, ó, às vezes pode acontecer de termos o primeiro ponto, digamos, da outra cor, da cor que a gente vai trabalhar em seguida, entre aqui no caso o marronzinho, aqui o tom de azul e o laranja. Não tem problema, tá? Essa pequena variação não vai influenciar no trabalho. O que eu não posso é, por exemplo, aqui, ó, ter feito os 17 e eu ainda ter a laçada em azul aqui. Aí não pode mesmo, tá? Vamos fazer... Agora eu vou fazer um erro proposital para explicar para vocês como a gente faz o ajuste de pontos. Vamos fazer de conta aqui que eu vou fazer o primeiro. Vou trabalhar bem apertadinho, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui não daria, né, gente? Porque a gente fez o 8º ponto e ainda puxamos a laçada em laranja. Vejam que não dá para deixar assim. Então, a gente vai fazer o quê? Desmancha. E vamos trabalhar os pontinhos um pouco mais folgados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Como pode acontecer também de eu fazer, digamos, os 8 e puxar o azul antes do 8º ponto. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai desmanchar alguns pontos e vai trabalhar mais apertado. Aí vai fechar com o que a gente precisa. Vamos fazer novamente os pontos em azul aqui, adiantando aqui um pouquinho, acelerando o vídeo. Fiz os 17 pontos, deu certo novamente. Vamos agora fazer de novo a volta, então, para iniciar a próxima carreira. 1, 2, pegamos as duas laçadinhas do ponto. 3, vamos virar, sempre a linha lá para trás. O 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Ó, perfeito, gente. Vejam que tá dando bem certo. Então, assim, esses pequenos ajustes de folgar um pouquinho o ponto ou apertar um pouquinho o ponto quando dá uma pequena variação é bem normal durante a execução do trabalho, tá?
quando eu me referi lá no início no momento que vocês iniciam o projeto, vocês percebem que não tá legal, por exemplo, toda a troca de cor vai faltar 1 ou 2 pontos para eu fechar a cor, ou sobra 1 ou 2 pontos, refaçam e vejam qual é a numeração, qual é a quantidade de pontos que se adequa para que vocês tenham menos trabalho e mais facilidade na execução da peça, porque o pooling é apaixonante. Só precisa seguir algumas diquinhas básicas e vocês vão com certeza se apaixonar por essa técnica, como eu me apaixonei. Vamos fazer mais um pouquinho então aqui. Aqui, gente, eu fiz os 17, porém vejam o que foi que aconteceu. Eu trabalhei os pontos um pouquinho mais folgados e eu tenho aqui o último ponto do azul. Eu puxei a laçada laranja, tá certo? Mas aqui a gente trabalhou o ponto todo em laranja. Então, assim também não dá. O que a gente vai fazer? A gente vai desmanchar alguns pontos. Ó. Quando estamos no azul, que são bastante pontos, basta desmanchar uns 6 ou 7 que tu já consegue ajustar. Então, 2, 4, 6, 8, 9. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais apertado, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Agora deu certo. Então vejam que é muito simples para adequar quando dá essa pequena diferença. É apertar ou folgar um pouquinho o ponto. Agora a gente vai fazer os 8, né? No laranja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Agora a gente repete novamente os 17 em azul. Então eu vou fazer aqui e volto lá no fim da carreira para ensinar novamente para vocês a volta lá para que não reste dúvidas. Então cheguei no final da carreira, fiz 8 e vou fazer o 9º ponto. Lembrem sempre de pegar o ponto aqui com as 2 laçadinhas. 8, né? 9. Viro o trabalho, sem nenhuma corrente, eu vou no primeiro ponto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olhem só, gente. Vai ficando bem legal, bem certinho, tá, gente? Então, é assim agora até o tamanho da peça que a gente desejar fazer. Eu tenho aqui um passinho mais adiantado, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, olhem só. Então, gente, olha como é que vai ficando, ó. Fica muito bonito e você vai vendo o resultado, você se apaixona pela peça. Aqui na lateral, olhem só como fica, bem retinho, tá? Então, gente, vamos trabalhando do jeito aqui que eu expliquei para vocês, sempre cuidando muito os pontos, tá? Que é o fundamental, tá? É o que faz o pooling dar certo, é você cuidar os pontos. Então, vamos lá, vamos trabalhar até a altura necessária. Eu vou aqui fazer mais uma parte aqui da minha peça. E no meu retorno, então, já vou mostrar o tamanho certo aqui para vocês do nosso jogo americano. E já vamos dar início, então, ao bico de acabamento, enfim, aos acabamentos finais. Gente, então, aqui está. Eu teci, então, daquela mesma forma que eu expliquei para vocês. E cheguei no tamanho que eu preciso para minha peça, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão arrematar o fio aqui, porque agora a gente vai passar uma carreira de ponto baixo e vamos fazer o bico com outra cor. Antes disso, anotem aí as carreiras que a gente trabalhou, a quantidade, também a medida. Então, nós trabalhamos 61 carreiras, tá? E nós temos um tamanho de 47 de comprimento e 35 de altura. Tá? Então, vamos lá agora iniciarmos o acabamento. Então, gente, vamos lá, vamos iniciar então a carreirinha de pontos baixos.
Pode ser em qualquer cantinho aqui da nossa peça, porque nós vamos trabalhar em toda a volta. Antes disso, vamos trocar a agulha, tá, gente? Nós tecemos a peça toda com a 4,5, porém o acabamento vamos fazer com a 4, que fica mais bacana, tá? Eu venho então com a cor 9218, tá? Que é o Multicolor Premium também. E nós vamos fazer essa laçadinha para começarmos. Aqui no cantinho eu venho e faço um ponto baixo. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. Só nos cantos que a gente faz isso, tá, gente? E aqui a gente vai trabalhando para cada pontinho de base um ponto baixo. Estamos na parte aqui de cima, né? Então vamos trabalhando até chegarmos aqui no outro cantinho e depois eu vou dar uma explicação para vocês para fazerem os pontinhos baixos aqui na lateral. Então, gente, seguir trabalhando, contando aqui a quantidade de pontos baixos. Como o primeiro a gente trabalhou os 2 pontinhos no canto, eu fiz depois 62 pontos baixos até chegar aqui. E agora, então, nesse último pontinho, eu também faço os 2, tá? Ó, já vou escondendo aquele pontinho do arremate ali. Agora, a gente vai descendo aqui na lateral, trabalhando pontos baixos, tá? Ó, o cantinho fica assim. Aqui a gente vai colocando, gente, de forma uniforme. Ó. Aí vocês vão fazendo aí, ó, gente. Eu tenho que ter aqui, quando eu chegar no final aqui, antes de fazermos os 2 pontinhos no canto, 48 pontos baixos, tá? Então, vão trabalhando os pontos baixos até chegar aqui nesse canto. Aqui nós temos aquele cordão de correntes que sobrou lá do início, lembram? A gente vai desmanchar esse cordão. Vamos puxar aqui. Ó, e ele vai desmanchando aqui, vamos puxar. Ó, então, a gente vai desmanchar até chegar aqui no final. Chegando na última correntinha, a gente vai puxar aqui e vai deixar aqui, tá? Vamos chegar aqui, vamos fazer os 2 pontinhos no mesmo espaço aqui no canto, faremos novamente os 62 e vamos repetir o processo que eu passei para vocês até agora. Nos cantinhos, 2 pontinhos e nas laterais, 48 aqui e 62 na parte mais longa, tá, gente? Então, vamos lá finalizar a carreira de pontos baixos. Então, gente, aqui retornando, após contornar toda a nossa peça com pontos baixos, a gente vem aqui e agora vamos iniciar a última carreira. Eu dou essa meia laçada na agulha e aqui no meio, onde nós fizemos aqueles 2 pontinhos baixos, eu entro aqui no meio dos 2 pontos e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Laço a agulha, conto 1, 2, 3. Na quarta corrente, pegando apenas a alcinha da frente, eu venho aqui e vou trabalhar 3 pontos altos. 3. 1, 2, 3 correntes. O que eu faço agora? Eu poderia entrar aqui nesse espaço que se formou e fazer o ponto baixíssimo, mas assim, esse meu picô ficaria aberto. Eu gosto dele mais fechadinho, então o que eu faço? Eu venho aqui nessa alcinha que fica da argola, introduzo a agulha aqui por trás dessa alcinha. Ó. E aqui eu puxo e faço o ponto baixíssimo. Assim, a minha pipoquinha fica mais fechada. Então, vocês podem fazer dos 2 jeitos, tá? 3 correntinhas.
Nesse primeiro picô, eu vou pular apenas 2, tá? Como lá no final também. As demais todas eu vou pular 3 pontos. Então, pulo 1, 2, 1 ponto baixo. Ó. Olha, vejam só. Ela fica mais fechadinha desse jeito. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço a agulha, conto 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu faço os 3 pontos altos. Três correntinhas novamente. Venho aqui, olhe, aqui é a terceira corrente. A gente pega a alcinha de cá da correntinha onde nós fizemos os pontos altos. Ó, eu introduzo a agulha aqui e faço o ponto baixíssimo. É um pouquinho mais trabalhoso, tá, gente? Mas eu acho que o resultado vale a pena. Por mais 3 correntes, agora sim eu pulo 3 de base. E eu começo tudo de novo, tá? Olhem só. Ele fica mais fechadinho se eu fizer desse jeito. Porque se eu fizer da forma tradicional, ele fica aberto. A gente vai trabalhar esse bico apenas nas 2 laterais, não na parte do comprimento, tá? Aqui eu já tenho a outra parte pronta, vejam aqui, ó. Ó, gente, então fica assim, olhem que legal que fica no final. Então, vocês vão terminar com 2 correntinhas, como fizemos no início, né? 2 pontos, aliás, de base. E vocês vão prender aqui na lateral, ó, também no meio daqueles 2 pontos, fazendo um ponto baixo e arrematando o fio, tá? Vocês terão um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, do outro lado vai ficar exatamente do mesmo jeito. Então, apenas nas 2 pontas que a gente faz, na parte do comprimento não. Então, vejam que as pipoquinhas aqui, os picôs ficam fechadinhos, ó. E eu acho que fica bem bacana assim, tá? É apenas uma sugestão. Então, gente, era isso. Eu vou finalizar a outra parte, né? Aqui nas laterais a gente não faz, apenas nas pontas. E eu já retorno, então, para mostrar para vocês a peça pronta. Aqui então, gente, retornando agora com a peça pronta e vejam só o resultado. É o que eu falei lá no início, se a gente respeitar a contagem de pontos e a troca de cores, nós teremos uma peça assim, onde temos aqui nitidamente uma cópia fiel do padrão que a gente escolheu lá no início no aplicativo. Se a gente não respeitar, a gente não vai ter essa definição clara de cores. Tá, gente? Então, vejam que é super importante, tá? Então, assim, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que tenha sido muito esclarecedor para vocês, que vocês realmente tenham conseguido tirar as dúvidas sobre o pooling. Lembrando que aqui no canal da Círculo também tem um vídeo bem explicativo sobre a emenda quando estivermos executando o pooling, tá? A emenda de fio. Também, gente, quero deixar aqui para vocês um agradecimento bem especial por estarem comigo nessa aula. Deixem a opinião de vocês nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Um super beijo e até a próxima!